Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a renda fixa. É uma das categorias de investimentos disponíveis no mercado, lembrando que a outra categoria é a renda variável, que a gente vai abordar daqui a um tempo. E hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre a renda fixa, desde definição, características dessa categoria, os principais investimentos dessa categoria e vários outros pontos que é muito importante você saber. Então fica até o final do vídeo para você conhecer tudo que você precisa saber sobre a renda fixa. Bom, primeiro, vamos definir o que é renda fixa. Por que ela tem esse nome renda fixa? Bom, ela tem esse nome porque os rendimentos que você tem nesses investimentos, os ganhos que você vai ter nos investimentos de renda fixa, eles são previstos. Você consegue prever quanto que você vai ter de rendimento ao investir na renda fixa. Por isso que ela tem esse nome renda fixa. Não que a rentabilidade seja fixa até o vencimento do investimento, não é isso. É que você consegue ter uma certa previsão do quanto que você vai ter de rendimento ao investir na renda fixa. Bom, agora vamos falar sobre as características dessa categoria de investimentos, as características da renda fixa. Bom, a primeira característica da renda fixa é a segurança. Ou seja, ao investir nos ativos de renda fixa, que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue ter uma certa segurança, eu não digo 100% de segurança, porque isso não existe no mercado financeiro, mas você tem uma certa segurança de que você não vai ter prejuízo, de que você não vai perder dinheiro. Então, ao investir na renda fixa, você tem essa certa confiança e segurança de que você não vai perder dinheiro, não vai ter prejuízo. Bom, e uma outra característica da renda fixa é que, por ela oferecer essa segurança a mais, os rendimentos dessa categoria eles são pequenos e medianos. Como você tem essa certa garantia, essa certa certeza de ter rendimentos, eles não vão ser tão altos. Isso é meio que uma compensação. Então, a rentabilidade dos ativos de renda fixa, elas tendem a ser pequenas ou medianas, mas ainda assim são boas rentabilidades e vale sim a pena você investir nessa categoria. Bom, e uma terceira característica da renda fixa, e essa serve muito para você entender todos os ativos de renda fixa, é que ao investir na renda fixa, ao comprar algum ativo de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma certa instituição financeira. E aí essa instituição financeira, ela vai usar o seu dinheiro para suas operações, como a gente vai ver daqui a pouco, e vai te devolver o seu dinheiro no futuro com uma certa rentabilidade. Então, investir em renda fixa nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para uma certa instituição financeira, qualquer que seja, e no futuro essa instituição vai te devolver o seu dinheiro com uma certa rentabilidade. Bom, e só recapitulando as principais características da renda fixa, ela tem uma certa segurança, ou seja, ao investir na renda fixa você tem uma certa certeza de que você não vai ter prejuízo, não vai perder dinheiro, e por ter essa segurança a mais, ela tende a oferecer rendimentos medianos e pequenos, mas ainda assim é um bom investimento, é uma boa opção de investimento. E a principal delas, ao investir na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma certa instituição financeira e essa instituição financeira vai te devolver o seu dinheiro no futuro com uma certa rentabilidade. Bom, e antes da gente passar para os ativos, para os principais investimentos de renda fixa, você precisa conhecer alguns conceitos. Os investimentos de renda fixa, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. E o que isso significa? Primeiro, o pré-fixado, como o nome sugere, são investimentos que você já sabe o rendimento, a rentabilidade na hora da compra. O rendimento do investimento ele já é pré-definido. Então, investimentos pré-fixados da renda fixa, você já sabe a taxa de rentabilidade do início ao fim do investimento. E por outro lado, os investimentos pós-fixados são aqueles investimentos de renda fixa em que a taxa de rentabilidade ela pode oscilar ao longo do caminho, ao longo dos anos que o investimento está ali rodando para você. E quais são essas taxas pós-fixadas? Bom, as principais delas são a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia brasileira, e essa taxa ela pode sofrer algumas variações ao longo de um ano. A cada 45 dias, o Copom ele faz uma reunião para decidir se ele muda ou não a nossa taxa Selic. Por isso que os investimentos atrelados à Selic, eles são investimentos pós-fixados, porque a taxa de rentabilidade, a taxa Selic, ela pode mudar ao longo do tempo. E uma outra taxa muito usada nos investimentos pós-fixados é a nossa taxa IPCA. O IPCA nada mais é que a nossa taxa de inflação. E, como vocês sabem, a nossa inflação ela pode variar, ela pode mudar ao longo de um ano, e ela muda
Por isso que a gente diz que é uma taxa pós-fixada, são investimentos pós-fixados, porque são investimentos, são taxas que podem variar ao longo do caminho, e isso acontece com o nosso IPCA, com a nossa inflação. E uma terceira taxa muito usada nos investimentos pós-fixados é o CDI. O CDI nada mais é que uma taxa criada por bancos e ele tem um valor ali bem próximo ao da taxa Selic. Para você ter uma noção, o valor do CDI ele é de 90% da taxa Selic. Então, se a Selic mudar, o CDI, por consequência, também vai mudar. Então, essas três taxas, Selic, IPCA e CDI, elas são taxas de rentabilidade pós-fixadas, porque elas podem variar ao longo de um ano. Bom, e agora para a gente partir para os ativos de renda fixa, né, os principais deles, a gente vai começar pelo Tesouro Direto. Bom, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele é um programa de investimentos criado pelo nosso governo federal com o intuito de captar recursos de nós investidores e usar esse dinheiro nas suas operações. Bom, ficou um pouco corrido, né, essa definição de Tesouro Direto, mas o que significa o Tesouro Direto na prática? Bom, o governo ele precisa de dinheiro para investir no país, para construir obras públicas, para pagar dívidas ou qualquer outra operação que seja. E para isso, para ele conseguir captar mais recursos, ele criou o Tesouro Direto, que é um programa de investimentos de renda fixa com o intuito de captar recursos dos investidores, e esse recurso dos investidores vai para o governo. Então, ao investir no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Lembra que a gente conversou lá no começo do vídeo que investir na renda fixa é emprestar o seu dinheiro para alguém, para alguma instituição. E no caso do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, e aí o governo federal vai usar o seu dinheiro nas suas operações e no futuro vai te devolver o seu dinheiro com uma certa rentabilidade. Bom, e dentro do Tesouro Direto, existem três opções de investimento bastante conhecidas. O Tesouro Direto pré-fixado, lembra que a gente acabou de falar do pré-fixado e pós-fixado? Bom, o Tesouro Direto pré-fixado é um investimento que, ao você comprar ele, ao investir nele, você já sabe a taxa de rentabilidade até o vencimento. As outras duas opções do Tesouro Direto são Tesouro Selic e Tesouro IPCA, que, como a gente acabou de conversar, são dois investimentos pós-fixados. O Tesouro Selic rende de acordo com a taxa Selic e o Tesouro IPCA rende de acordo com o IPCA, nossa inflação. Bom, e o segundo investimento bastante conhecido da renda fixa são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. E como o nome sugere, são investimentos emitidos por bancos. E aí, como você já sabe, que investir na renda fixa é emprestar o seu dinheiro para alguém, ao investir no CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco. E aí esse banco vai usar o seu dinheiro nas suas operações e te devolver o seu dinheiro no futuro com uma certa rentabilidade. Bom, e as taxas de rendimento, as taxas de rentabilidade de um CDB, geralmente são o CDI, que a gente conversou há pouco tempo, que é uma taxa gerada por bancos e que tem um valor bem próximo à da taxa Selic, CDI e IPCA. Essas são as principais taxas de rendimento dos CDBs. Bom, e o terceiro investimento bastante conhecido da renda fixa são as debentures. E o que é uma debenture? Debenture é um título de renda fixa emitido por empresas privadas com o intuito de captar recursos dos investidores e usar o seu dinheiro nas suas operações. Então, traduzindo aqui para a nossa renda fixa, ao investir numa debenture, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa privada, seja qual for a empresa, e essa empresa ela vai usar o seu dinheiro nas suas operações, vai investir nela, vai crescer, vai usar para expansão e te devolver o seu dinheiro no futuro com uma certa rentabilidade. E as principais taxas de rendimento de uma debenture, elas podem variar bastante, tá? Depende da empresa que emite o título. E pode ser pelo CDI, a taxa de rendimento pode ser o CDI, pode ser o IPCA e pode ser uma taxa pré-fixada. E um quarto investimento bastante conhecido da renda fixa são as LCs, as letras de câmbio. As LCs elas são bastante parecidas com os CDBs. O que muda é que quem emite as LCs, as letras de câmbio, não são bancos. Geralmente são outras instituições financeiras, como uma seguradora, por exemplo. E aí funciona da mesma forma. Ao investir numa LC, você está emprestando o seu dinheiro para essa instituição financeira e essa instituição vai te devolver o seu dinheiro no futuro com uma certa rentabilidade. Bom, agora que você conheceu esses 4 tipos de ativos da renda fixa, o Tesouro Direto, os CDBs, as debentures e as LCs, agora você precisa saber como funciona o imposto de renda nesses 4 ativos. Bom, existem basicamente 2 tipos de impostos a serem pagos nesses investimentos. O primeiro deles é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto ele é bem fácil de você não pagar ele, né? Porque como que ele funciona? Ele é um imposto que ele incide ali apenas nos 30 primeiros dias de aplicação. E como que isso funciona? Imagine que você investe no CDB.
Ao longo dos 30 primeiros dias de aplicação, está incidindo o IOF. Ou seja, se você resgatar, você vai pagar IOF. Então, se você investir e passar 30 dias, você está livre do IOF. Então, por isso que eu falei que é um imposto bem simples de ser ali, não ser pago, porque basta você investir e deixar o seu dinheiro lá no investimento por 30 dias, que aí depois dos 30 dias o IOF ele não é mais cobrado. Bom, e para você saber as alíquotas do IOF, vai estar passando agora na tela uma tabela com cada alíquota do IOF do dia 1 ao dia 30, e depois do dia 30, o IOF, esse imposto sobre operações financeiras, ele não é mais cobrado de você. Bom, e o outro imposto cobrado nesses ativos de renda fixa é o imposto de renda comum, aquele imposto que a gente paga que vai para o governo. Esse sim, não tem como você escapar dele, você vai pagar ele em algum momento. E vai estar passando também na tela agora uma tabela sobre esse imposto de renda. Ele tem uma alíquota máxima de 22,5% e a mínima de 15%. E como você está vendo aí na tabela, existem intervalos de dias que essas alíquotas elas são cobradas. Então, até 180 dias, 22,5%, de 181 a 360 dias, 20%, de 361 dias até 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, uma alíquota de 15%. Então, esse imposto é aquele que não tem como você escapar, você vai pagar ele em algum momento, e ele incide sobre o lucro do seu investimento. Então, você investe ali um certo valor e vai ter uma certa rentabilidade. Sobre essa rentabilidade é que vai incidir esse imposto de renda, essas alíquotas. Bom, agora que você conheceu esses 4 ativos de renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, debêntures, LCs, e viu os impostos cobrados sobre esses investimentos, você precisa conhecer agora alguns ativos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Sim, existem investimentos que são isentos de imposto de renda, e são eles CRIs e CRAs, CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Esses dois ativos eles são emitidos por instituições financeiras, e ao investir nesses ativos, você está emprestando o seu dinheiro para essas instituições. CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, você está investindo no setor imobiliário, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, você está emprestando o seu dinheiro para o setor do agronegócio do Brasil. E esses dois eles são isentos de imposto de renda. Outros dois ativos também, que também são isentos de imposto de renda, são os LCIs e LCAs. LCIs, Letra de Crédito Imobiliário, LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio. E também funciona da mesma forma dos CRIs e CRAs. Letra de crédito imobiliário, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário, e letra de crédito do agronegócio, você está emprestando dinheiro para o setor do agronegócio do Brasil. E por que esses investimentos eles são isentos de imposto de renda? Bom, é mais ou menos ali uma manobra do governo para fomentar essa economia imobiliária e economia do agronegócio. Então, isso é basicamente um incentivo para você investir nesses setores, para você investir nesses ativos. Então, pensando nesse incentivo, o governo ele isentou esses ativos, esses 4 ativos de renda fixa, e isentou esses ativos do imposto de renda. Então, todo o ganho que você tem nesses 4 ativos é um ganho líquido, você não paga nada por isso. Bom, e chegamos ao final do vídeo, onde você viu basicamente tudo que você precisa saber sobre a categoria da renda fixa. E só recapitulando aqui as características dela. Ela é uma modalidade de investimentos segura, que entrega bons rendimentos pequenos e medianos, mas são bons rendimentos, e que, ao investir nessa categoria, você está emprestando o seu dinheiro para uma certa instituição financeira, e no futuro, essa instituição financeira vai te devolver o seu dinheiro com uma certa rentabilidade. Como a gente viu ao longo do vídeo, os principais investimentos dessa categoria são Tesouro Direto, CDBs, debêntures, LCs, esses que são cobrados imposto de renda, e vimos também investimentos que são isentos de imposto de renda, como CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Então eu acredito que ao final desse vídeo você tem uma visão completa, uma visão totalmente com tudo que você precisa saber sobre a renda fixa. Eu acredito que depois desse vídeo você vai estar com mais segurança sobre essa categoria de investimentos, uma categoria bem simples de se entender. Como você viu ao longo do vídeo, basicamente todos os ativos, todos os investimentos funcionam da mesma forma. Você está emprestando seu dinheiro para alguém. Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado bastante a entender essa categoria de investimentos. E se você gostou, claro, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho aqui para você ser notificado quando subir vídeo novo.
e manda esse vídeo para alguém que você conhece, para alguém que você acha que gosta do assunto. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui e valeu, até a próxima.